Na vastidão onde o silêncio carrega mais verdades do que 1000 confissões, onde o passado se esconde nas sombras dos estábulos e o futuro se decide em uma única noite de lua cheia, existe uma história que ninguém teve coragem de contar até hoje. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensa sobre destino, sobre escolhas e sobre o preço de um amor que nasceu condenado. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. A noite caiu pesada sobre o rancho dos Cardoso. Thomas estava sozinho na casa grande, com apenas o farfalhar do vento nas janelas velhas e o crepitar da lenha na lareira para fazer companhia. Fazia 3 anos que administrava aquele lugar, 3 anos desde que o velho Augusto Mendes partiu, deixando tudo nas mãos dele. O rancho prosperou sob seu comando, mas Thomas nunca se sentiu verdadeiramente dono. Sempre foi empregado, sempre seria. Ele caminhava pela sala principal quando ouviu o barulho. Passos firmes na varanda de madeira. Alguém subia os degraus com determinação. Thomas franziu a testa. Ninguém visitava aquele lugar depois do anoitecer. A propriedade ficava distante demais da cidade, escondida entre morros secos e trilhas esquecidas. A porta se abriu sem que ele tivesse tempo de reagir. E ali estava ela, Isabela Mendes, a filha de Augusto, aquela que ele não via há quase 4 anos, aquela que carregava em si a lembrança de uma única noite de verão, uma noite que Thomas tentou apagar da memória sem sucesso. Isabela entrou sem pedir licença. Usava um vestido azul escuro, simples mas elegante, e trazia nos olhos uma mistura de desafio e vulnerabilidade que Thomas conhecia bem. O cabelo castanho caía solto sobre os ombros. Ela fechou a porta atrás de si com um movimento decidido. Não houve cumprimento. Não houve explicação. Ela caminhou até ele com passos lentos, medidos, cada movimento carregado de uma intensidade que fez o ar da sala ficar denso. Thomas recuou instintivamente até sentir a borda da grande mesa de madeira contra as costas. "Me encosta na mesa, fazendeiro", ela disse. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregava um peso que fez o coração dele disparar. Thomas abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Isabela se aproximou mais. A distância entre eles diminuiu até que ele pudesse sentir o perfume dela, algo suave que lembrava flores do campo. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele com delicadeza. Os dedos eram frios, mas o toque queimava. "Eu não vim aqui por acaso, Thomas. Vim porque preciso que você saiba", ela continuou, os olhos fixos nos dele sem desviar. Ele segurou a mão dela, afastando com gentileza, mas firmeza. "Isabela, você não deveria estar aqui. Se alguém souber, se sua família descobrir..." "Minha família não importa mais", ela interrompeu. "Nada importa mais. Só você e eu. E isso aqui." Ela levou a mão livre até a própria barriga, um gesto sutil, mas que disse tudo. Thomas sentiu o chão sumir sob seus pés. Não podia ser. Isabela estava esperando uma criança, e pelo jeito como ela olhava para ele, pela forma como tocou a própria barriga, não havia dúvida de quem era o responsável. Ele deu um passo para o lado, criando distância. A respiração estava difícil. "Isabela, isso é..." começou a dizer, mas foi interrompido por um barulho súbito. Um retrato antigo que estava pendurado na parede, ao lado da mesa, se soltou. A moldura de madeira escura caiu no chão com um estrondo que ecoou pela sala inteira. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços. Thomas e Isabela ficaram paralisados, olhando para o retrato agora exposto entre os cacos. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava Augusto Mendes quando jovem, ao lado de uma mulher e uma menina pequena. Thomas conhecia aquela imagem. Estava ali desde antes dele assumir o rancho. Mas agora, com a moldura quebrada, algo mais apareceu. Um papel dobrado que estava escondido atrás da fotografia caiu junto com os destroços.
Isabela se abaixou e pegou o papel antes que Thomas pudesse reagir. Ela desdobrou com cuidado e começou a ler em voz alta. As palavras saíram trêmulas, carregadas de uma emoção crescente que logo se transformou em horror. Era uma carta que Augusto Mendes havia escrito anos atrás, mas nunca enviou. Uma confissão, uma verdade que ele levou para o túmulo sem ter coragem de revelar. Thomas, dizia a carta, você é mais do que um empregado para mim. Você é sangue do meu sangue. Na juventude cometi um erro. Me envolvi com uma mulher da cidade antes de me casar. Ela engravidou. Eu fugi da responsabilidade. Anos depois descobri que aquela mulher teve um filho. Um menino que cresceu sem pai. Um menino que hoje trabalha para mim sem saber quem eu realmente sou. Thomas, você é meu filho. E Isabela é sua irmã. O silêncio que seguiu foi absoluto. Isabela soltou o papel. Ele flutuou até o chão como uma folha morta. Ela levou as mãos ao rosto e deu um passo para trás, cambaleando. Não, ela sussurrou. Não pode ser verdade. Não pode. Thomas estava congelado. A mente dele girava tentando processar aquelas palavras. Augusto Mendes era seu pai. O homem que ele serviu durante anos, o homem que ele admirou e respeitou, era seu próprio pai. E Isabela, a mulher que ele amou em segredo, a mulher que agora carregava um filho dele, era sua irmã. A sala girou. Thomas se apoiou na mesa para não cair. Isabela começou a chorar. Um choro silencioso que sacudia todo o corpo dela. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou entre soluços. Eu vim aqui para dizer que te amo. Vim dizer que estou esperando nosso filho. E agora descubro que... Ela não conseguiu terminar a frase. Thomas forçou as pernas a se moverem. Ele caminhou até ela e segurou os ombros dela com firmeza. Isabela, olhe para mim, ele disse com a voz rouca. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas. Os olhos dela estavam vermelhos, devastados. Precisamos conversar. Precisamos entender isso. Mas agora você precisa ir embora. Se alguém te vir aqui, se descobrirem sobre isso tudo, vai ser pior. Ela balançou a cabeça. Não posso ir. Não agora. Não depois de saber. Você tem que ir, ele insistiu. Amanhã. Amanhã a gente se encontra, na velha capela abandonada perto do rio. Ao meio-dia, lá a gente decide o que fazer. Isabela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu devagar. Amanhã, ela repetiu. Ao meio-dia. Thomas a acompanhou até a porta. Ela saiu para a noite sem olhar para trás. Ele ficou na varanda, vendo a silhueta dela desaparecer na escuridão, montada em um cavalo que esperava amarrado do lado de fora. Quando ficou sozinho novamente, Thomas voltou para dentro. Olhou para o retrato quebrado no chão, para a carta que revelou um segredo guardado por décadas. Ele pegou o papel e leu novamente, palavra por palavra, procurando algum erro, alguma indicação de que aquilo era mentira. Mas não havia. A letra era de Augusto. O papel tinha o selo da família Mendes. Era verdade. Thomas se sentou no chão ao lado dos destroços. A cabeça pesava. O coração doía de um jeito que ele nunca imaginou ser possível. Ele amava Isabela, amava desde o primeiro dia que a viu. Anos atrás, quando ela tinha apenas 16 anos e ele era um jovem trabalhador tentando impressionar o patrão. Eles haviam resistido durante anos. Ele por respeito à posição social dela. Ela por medo do que a família pensaria. Mas em uma noite de verão, 4 anos atrás, durante uma festa no rancho, eles não resistiram mais. Foi rápido, escondido, intenso. E depois disso, Isabela foi enviada para estudar em outra cidade. Thomas achou que nunca mais a veria. Aceitou o destino e seguiu em frente, ou pelo menos tentou. Agora ela estava de volta, com um filho a caminho. Um filho dele, um filho que também seria sobrinho. Um filho nascido de um amor proibido, de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado. Thomas ficou ali sentado até a madrugada. A lareira foi se apagando aos poucos. O frio da noite entrou pela janela aberta, mas ele não se moveu. Ficou pensando em Augusto, no homem que foi pai, sem assumir, no homem que o criou, sem revelar a verdade.
Pensou na mãe dele, uma mulher simples, que trabalhou até a exaustão para criar um filho sozinha e morreu cedo demais. Ela sabia? Será que ela levou esse segredo para o túmulo também? E pensou em Isabela, na dor que viu nos olhos dela, no filho que ela carregava, no futuro que de repente parecia impossível. Quando o sol começou a nascer, Thomas finalmente se levantou, guardou a carta em um lugar seguro e limpou os cacos de vidro do chão. Pendurou o retrato de volta na parede, agora sem a moldura, apenas a fotografia exposta. Aqueles rostos o encaravam com uma severidade silenciosa. Augusto Mendes, jovem, a esposa que ele escolheu, e Isabela, criança, ainda inocente, ainda sem saber que seu pai guardava um filho secreto. Thomas preparou café e sentou na varanda para esperar o dia clarear completamente. Tinha algumas horas até o meio-dia. Algumas horas para pensar no que dizer, em como lidar com aquilo. Mas não havia resposta fácil. Não havia solução que não envolvesse dor. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. O caminho até a capela abandonada era íngreme e cheio de pedras soltas. Thomas cavalgou devagar, deixando o animal escolher os passos. O sol estava alto, mas uma nuvem carregada se aproximava do horizonte, trazendo promessa de tempestade. Parecia apropriado. Tudo na vida dele estava prestes a desabar também. Isabela já estava lá quando ele chegou, sentada em um dos bancos de madeira podre da pequena capela, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar perdido na parede descascada onde antes havia um altar. Ela ouviu os passos dele, mas não virou. "Você veio?" ela disse simplesmente. Thomas entrou e ficou de pé perto da porta. A luz que entrava pelas janelas sem vidro criava padrões no chão empoeirado. Prometi que viria. Isabela finalmente olhou para ele. Os olhos ainda estavam inchados de tanto chorar. Ela não havia dormido, ele percebeu. Provavelmente passou a noite inteira em claro, assim como ele. "Eu não sei o que fazer, Thomas. Passei a noite tentando encontrar uma solução, mas não existe. Não importa o que decidirmos. Alguém vai sofrer." Ele se aproximou e sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Conta para mim. Desde o começo, como você descobriu sobre a criança?" Isabela suspirou fundo. "Faz 2 meses que percebi. No início achei que fosse outra coisa, mas depois tive certeza e sabia que tinha que te contar. Minha família ia me obrigar a casar com alguém da cidade, alguém da mesma classe social. Mas eu não podia fazer isso. Não quando esse filho é seu. E eles sabem. Sua família sabe que você está esperando? Ainda não. Vim aqui antes de contar a eles. Queria te dar a notícia primeiro. Ela hesitou. Ela queria que fugíssemos juntos, antes de descobrir a verdade sobre quem nós realmente somos." Thomas fechou os olhos. A ideia de fugir com Isabela já havia passado pela cabeça dele centenas de vezes ao longo dos anos, mas sempre pareceu impossível. Agora, era mais do que impossível. Era impensável. Meu pai sabia. Isabela disse de repente. A voz dela estava diferente agora, mais firme, mas carregada de raiva. "Ele sabia que você era filho dele e mesmo assim te tratou como empregado a vida inteira. Te fez trabalhar sob o sol escaldante, te pagou menos do que devia, te manteve na sua sombra e nunca disse nada." Thomas abriu os olhos e olhou para ela. Não tinha pensado nisso ainda. Não tinha processado completamente o que significava ser filho de Augusto Mendes. Um filho bastardo, um filho escondido, um filho que serviu o próprio pai sem saber. Ele tinha medo, Thomas disse devagar. Medo de perder a família. Medo de perder você. Se sua mãe descobrisse, se você descobrisse, tudo desmoronaria. Então ele escolheu a mentira. Escolheu nos condenar a todos. Thomas não respondeu. Não havia defesa para o que Augusto fez, mas ele entendia, de alguma forma torta e dolorida, a escolha que o velho homem havia feito. Era a escolha de um covarde, mas era uma escolha que Thomas agora entendia melhor do que gostaria. E agora?
Isabela perguntou, a voz quebrando. O que fazemos agora, Thomas? Eu amo você. Amei desde o primeiro dia que te vi trabalhando no rancho, suado e sério, consertando aquela cerca quebrada. Você nem olhou para mim. Mas eu olhei para você e soube. Soube que você era diferente, e durante anos guardei isso. Durante anos esperei. E naquela noite, naquela única noite, finalmente tive coragem. E agora descubro que esse amor era errado desde o início. Não era errado, Thomas disse. Nós não sabíamos. E um sentimento verdadeiro nunca pode ser completamente errado. Mas é proibido, sempre foi. A sociedade não aceita, a igreja não aceita. E agora temos uma razão real para não estarmos juntos. Somos irmãos, Thomas. Irmãos. Meio-irmãos, ele corrigiu, mas a palavra soou vazia. Não mudava nada. Isabela se levantou e começou a caminhar pela capela. Os passos ecoavam no espaço vazio. Tem uma história que minha avó costumava contar, ela disse, sobre a família Mendes. Meu bisavô também teve um filho fora do casamento, uma situação parecida com a nossa, e quando descobriram, a família expulsou a mãe da criança. O filho cresceu sozinho, sem nome, sem herança, e se tornou um homem amargo, que passou a vida inteira tentando destruir os Mendes. Meu pai conhecia essa história. Cresceu ouvindo sobre os pecados do bisavô, e mesmo assim repetiu o mesmo erro. Thomas se levantou também. Os Mendes não são os únicos com histórias assim. Todas as famílias têm segredos. Todas as famílias repetem os mesmos erros, geração após geração. Então estamos condenados. Condenados a repetir tudo de novo. Nosso filho vai crescer com esse peso? Não se deixarmos, Thomas disse. Isabela parou e olhou para ele. Podemos escolher diferente. Podemos quebrar esse ciclo. Como? Sendo irmãos que tiveram um filho juntos? Criando essa criança em segredo? Mentindo para todo mundo? Thomas caminhou até ela. Segurou as mãos dela entre as suas. Ouve o que vou dizer. Eu amo você. Sempre amei. E isso não vai mudar mesmo sabendo a verdade. Mas você tem razão. Não podemos ficar juntos, não dessa forma. Mas podemos garantir que nosso filho tenha uma vida melhor do que a que eu tive. Uma vida melhor do que a que você teve. Uma vida sem mentiras. Como você pretende fazer isso? Thomas respirou fundo. Vou assumir a criança. Vou dizer que é minha, mas que a mãe não pode ficar. Vou criar nosso filho aqui no rancho. E você vai para a cidade, vai casar com quem sua família escolher, vai ter a vida que sempre foi destinada a ter. Mas vai saber que seu filho está seguro. Vai poder visitá-lo de vez em quando como tia. Ninguém nunca vai saber a verdade completa. Isabela soltou as mãos dele e afastou-se. Você está louco. Eu não vou abandonar meu filho. Não é abandono, é proteção. Se ficarmos juntos, se tentarmos criar essa criança como casal, mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. E quando aparecer, nosso filho vai carregar essa marca para sempre. Vai ser o filho de irmãos. Vai ser apontado, rejeitado, odiado. Mas se você deixar comigo, se confiar em mim, posso dar a ele uma vida normal. Normal? Você acha que criar um filho sem a mãe é normal? É melhor do que a alternativa. E você sabe disso. Isabela virou de costas para ele. Os ombros tremiam. Eu pensei em tudo durante a noite. Pensei em fugir sozinha. Pensei em esconder a gravidez e dar a criança para adoção. Pensei até em... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Thomas sentiu um aperto no peito. Isabela, não. Não pense nisso. Essa criança é inocente. Não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu sei, ela disse, a voz quase inaudível. Eu sei, mas não consigo ver uma saída, Thomas. Não consigo ver como isso pode terminar bem. Ele se aproximou e colocou as mãos nos ombros dela por trás. Vamos encontrar uma forma. Juntos. Mas você precisa confiar em mim. Isabela se virou e abraçou ele com força. Thomas a segurou, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. Ficaram assim por um longo tempo, em silêncio. Apenas existindo naquele momento impossível. Quando ela finalmente se afastou, havia uma determinação nova nos olhos dela.
Vou fazer o que você está pedindo, ela disse. Vou deixar você criar nosso filho, mas com uma condição. Quando ele crescer, quando tiver idade suficiente para entender, você vai contar a verdade, toda a verdade, sobre quem eu sou, sobre quem você é, sobre Augusto e os segredos que ele guardou. Nosso filho vai saber de onde veio e vai poder escolher o que fazer com essa informação. Thomas hesitou. Contar a verdade significava arriscar tudo, mas olhando para Isabela, para a mulher que ele amava e que agora teria que deixar ir, ele percebeu que ela estava certa. Mentiras apenas geravam mais mentiras. Segredos apenas criavam mais dor. Eu prometo, ele disse, quando ele tiver idade vou contar tudo. Isabela assentiu. Então está decidido. Vou voltar para a cidade amanhã. Vou dizer para minha família que preciso de um tempo longe. Vou ficar com uma prima em outro estado até o bebê nascer. Depois mando uma carta avisando você, e você vai buscar nosso filho. E você, o que vai fazer depois? Vou casar. Vou tentar ter a vida que todos esperam de mim. Mas uma parte de mim sempre vai estar aqui, com você, com nosso filho. Thomas segurou o rosto dela entre as mãos. Beijou a testa dela com delicadeza. Não vou decepcionar você. Nosso filho vai ter tudo o que eu não tive. Amor, verdade, uma chance real na vida. Eu sei, ela sussurrou. Eu confio em você. Eles saíram da capela juntos. A tempestade que ameaçava não chegou. O sol brilhava forte novamente, iluminando o caminho de volta. Isabela montou em seu cavalo, e Thomas ficou ali parado, vendo ela partir. Ela não olhou para trás. Simplesmente seguiu em frente, desaparecendo pela trilha empoeirada. 6 meses depois, uma carta chegou ao rancho. Era de Isabela. Dizia apenas, é um menino, saudável e forte. Ele está te esperando. Thomas fechou o rancho e viajou 3 dias até a cidade onde Isabela estava. Ela o encontrou em uma hospedaria simples. Estava mais magra, mais pálida. Mas havia uma luz nos olhos dela que ele não esperava ver. Nos braços dela, enrolado em um cobertor azul, estava um bebê pequeno de olhos escuros e curiosos. Ele se parece com você, Isabela disse, entregando a criança para Thomas. Thomas segurou o filho com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. O bebê olhou para ele e fez um pequeno som, uma risada talvez, ou apenas um reflexo, mas para Thomas foi como se o mundo inteiro se realinhasse naquele momento. Como vai chamá-lo? Isabela perguntou. Thomas pensou por um momento. Daniel. Vou chamar de Daniel. Significa julgamento de Deus, que ele seja julgado pelo que é, não pelo que os outros acham que ele deveria ser. Isabela sorriu. É um bom nome. Eles passaram uma última hora juntos. Isabela segurou o filho mais uma vez, cantou uma canção baixinha, beijou a testa pequena, depois entregou de volta para Thomas e saiu do quarto sem dizer mais nada. Ele não tentou detê-la. Era o acordo, era o sacrifício que ambos escolheram fazer. Thomas voltou para o rancho com Daniel. Os vizinhos fizeram perguntas. Ele inventou uma história sobre uma mulher que conheceu na cidade e que morreu no parto. Ninguém questionou muito. Homens criando filhos sozinhos não eram tão incomuns naqueles tempos difíceis. Os anos passaram. Daniel cresceu forte e curioso. Thomas lhe ensinou tudo sobre o rancho, sobre a terra, sobre honestidade e trabalho duro. E de vez em quando, uma mulher elegante da cidade vinha visitar. Ela dizia ser uma amiga da família. Trazia presentes, conversava com Daniel e depois ia embora. Daniel nunca desconfiou. Para ele, ela era apenas uma senhora gentil que gostava de visitar. Mas Thomas sabia. Via o jeito como Isabela olhava para o filho. Via a dor e o amor misturados em cada gesto. E guardava a promessa que fez naquela capela abandonada. Um dia, quando Daniel fosse homem, ele saberia a verdade.
Então, poderia escolher seu próprio caminho, livre dos segredos e mentiras que destruíram a geração anterior. Por enquanto, Thomas criava seu filho em um rancho que um dia foi de seu pai, um pai que ele nunca conheceu de verdade, e tentava todo dia ser melhor do que Augusto foi, ser mais honesto, ser mais corajoso, ser o pai que ele mesmo nunca teve. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.